Você já se perguntou por que algumas pessoas simplesmente prosperam e outras não? Você já esteve em uma situação em que parece que não importa o quanto trabalhe, o dinheiro parece sumir de sua carteira como a água escapa de uma jarra furada? Nos últimos tempos, teve que recorrer a bancos e já não consegue mais equilibrar as dívidas. Ou você até consegue se organizar, mas sente que precisa melhorar a sua forma de investir. Se este é o seu caso, fique no vídeo, pois explicaremos algumas das soluções para se tornar um homem rico, segundo o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Mais do que isso, te direi como eu aplico estes princípios em minha vida. Nós somos o canal Método e Valor e estamos aqui semanalmente no YouTube trazendo conteúdo relacionado ao desenvolvimento pessoal e filosofias para desenvolver a sua percepção de mundo. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O livro O Homem Mais Rico da Babilônia foi escrito por George Samuel Clarkson e lançado em 1926. Este pequeno livro é considerado o livro específico mais antigo e famoso sobre finanças pessoais. Seus ensinamentos continuam valiosos para os dias de hoje, colocando ele entre os mais vendidos da Amazon em pleno 2022 e ainda em alta de vendas na Amazon em 2023 até o presente momento. Uma obra importante que traz de uma forma didática e agradável de ler conselhos valiosos para todos os iniciantes no processo de investimento e controle financeiro. Recomendo que leia, é um livro pequeno e divertido, deixarei o link na descrição para você. A história começa com Banshir, o fabricante de carruagens da Babilônia, chateado com a sua situação financeira, conversando com seu amigo Kobe, um músico de rosto delicado e sorridente. Eles reclamam sobre a falta de perspectiva e decidem procurar um antigo amigo, Arcade, o qual conseguiu se tornar o homem mais rico da Babilônia, mesmo não sendo tão brilhante em seus dias de criança. Nesse encontro, Arcade explica e aconselha Banshir e Kobe sobre como eles podem construir fortuna se seguir os conselhos prudentes que lhe foram ensinados por Algamish, um dos homens de idade avançada com quem Arcade se aconselhou sobre dinheiro há anos atrás. Sei que está ansioso para saber as 7 soluções ensinadas no livro, mas tenha calma, que essa introdução é necessária para uma melhor compreensão das ideias. Não pule o vídeo. Arcade começa seu discurso enfatizando que a riqueza de um homem não se acha na bolsa que ele carrega. Uma bolsa gorda fica logo vazia se não houver um constante fluxo de ouro. Parece óbvio, mas muita gente, quando vê uma bolsa cheia, gasta tudo em pouco tempo, mesmo sem ter rendimentos que possam substituir o dinheiro que sai. Por isso, é importante trabalhar a mentalidade correta. Arcade aconselhou seus amigos dizendo que quando percebeu que precisava seguir algumas leis financeiras para gerar rendimentos, o primeiro ato que fez foi declarar a si mesmo que reivindicaria o seu quinhão entre as boas coisas da vida. Ou seja, não seria um desses que se mantém à distância, observando invejosamente os prazeres dos outros. Ao contrário, faria dele mesmo um conviva nesse banquete de boas coisas. O seu primeiro ato que o direcionou para o caminho da riqueza. E aqui, peço que anote esse ensinamento. Dentre todos, é o mais importante. Arcade decidiu pagar a si mesmo primeiro. Imagino que muitos estejam se perguntando, mas tudo o que eu ganho não vem mesmo para o meu bolso? Pode até ser que vá, mas antes de sair pagando a todo mundo, você deve primeiro pagar a si mesmo, retirando 10% de seus rendimentos para poupar e investir. Após pagar a si mesmo essa quantia, você irá pagar as demais contas. Cada centavo que economizar é um escravo que pode trabalhar para você. Se quiser tornar-se rico, então tudo o que você economizar deve ser utilizado no sentido de proporcionar-lhe toda a abundância que você anseia. Por isso, Arcade aconselhou a não comprar do fazedor de roupas ou do fazedor de sandálias mais do que possa pagar com o restante que sobrou, devendo ainda separar o bastante para alimentar-se, ajudar o próximo e pôr em dia as obrigações com o dízimo. A riqueza, como árvore, cresce a partir de uma simples semente. Os primeiros centavos que economizar será a semente a partir da qual sua árvore da riqueza crescerá. Quanto mais cedo plantá-la, mais cedo a árvore crescerá. E quanto mais fielmente alimentar e regar essa árvore com economias constantes, logo chegará o dia em que poderá abrigar-se em pleno contentamento embaixo de sua sombra. Arcade explica que seguiu fielmente esse conselho e por 12 meses pagou a si mesmo 10% de sua renda. Nos primeiros meses teve dificuldade,
mas logo seus gastos se ajustaram à sua nova renda. Se você tem dificuldade de reservar 10% de sua renda, não se preocupe, vamos explicar detalhadamente como fazer daqui a pouco, não saia daí. Arkady explica que 12 meses se tinham passado quando Algamish voltou a procurar por ele. E quando seu mestre lhe perguntou se havia conseguido guardar o quinhão que se propôs, respondeu todo orgulhoso que tinha conseguido, e que inclusive havia entregue a Azimur, o olheiro, o qual estava viajando pelos mares distantes e que em Tiro compraria joias valiosas. Neste momento, recebeu a segunda lição importante. Algamish perguntou para Arkady, mas por que confiar nos conhecimentos de um olheiro sobre joias? Você procuraria o padeiro para colher informações sobre as estrelas? Da próxima vez, em que precisar de conselhos sobre joias, corra até o ourives. De fato, as economias guardadas por Arkady durante 12 meses se foram, à medida que Azimur fora tapeado em Tiro, e trouxe apenas vidro achando ser pedras preciosas. Aí, uma lição importante. Se fosse aconselhar sobre investimentos, procure homens que vivem de investir, e que estejam de boa fé e índole. Não saia por aí acreditando em tudo que vê, pois você pode vir a perder todo o seu trabalho de economizar. Com isso, Arkady foi obrigado a recomeçar todo o seu processo. E mais uma vez, 12 meses depois, Algamish apareceu na sala dos escribas. Dessa vez, Arkady explicou que pagou a si mesmo religiosamente e que confiou suas economias a Ager, o fazedor de escudos, para comprar bronze. A cada 4 meses ele pagava uma parte dos lucros. Algamish então lhe perguntou o que tinha feito com esse dinheiro extra. Momento em que, todo orgulhoso, Arkady respondeu: dei uma festa com mel, vinho e iguarias de primeira. Algamish, de forma zombeteira, disparou: você está comendo os filhos de sua economia? Essa pequena lição é importante, e preciso de sua atenção aqui, pois em nada adianta economizar se você torra tudo com futilidades, ou a todo momento pega de seus investimentos. Para se multiplicar, o dinheiro que render de seus investimentos deve ser reinvestido para gerar mais dinheiro, uma espécie de juros compostos. O dinheiro precisa trabalhar para você e não você pelo dinheiro. Para o escritor George Clason, é preciso ter uma tremenda força de vontade. A força de vontade não passa de um propósito inflexível para dar conta de uma tarefa a que você mesmo se obrigou. A riqueza cresce onde quer que os homens empreguem energia. Se um homem rico constrói um novo palácio para si, o ouro desprendido não vai embora. O olheiro, o operário e o arquiteto participam desse ouro, e quem quer que trabalhe na obra participa dele. Mesmo depois de construído, o palácio vale tudo quanto custou e mais um pouco. O terreno sobre o qual se ergue passa a valer mais pelo próprio fato de abrigá-lo. Com isso, você já aprendeu a primeira solução para enriquecer, ou seja, uma parte de tudo que você ganhar pertence a você. Pague a si mesmo primeiro, antes de tudo. A segunda solução é que um retorno pequeno e certo é uma coisa mais desejável do que o risco. Você não deve se ludibriar com a possibilidade arriscada de se enriquecer. Um homem prudente resiste ao anseio de cortar caminho através de investimentos milagrosos. Quantas pessoas não se endividaram nos últimos anos acreditando em picaretas de pirâmides, envolvendo principalmente criptomoedas com um suposto rendimento de 300%, por exemplo? Prefira investir naquilo que você conhece e que tem uma garantia segura. Neste aspecto, emprestar dinheiro para o Estado, através do Tesouro Direto, ou mesmo para instituições bancárias seguras, podem ser investimentos mais certos, portanto, mais desejáveis para quem está iniciando nesse universo. Seja previdente quanto às necessidades de sua velhice e quanto à proteção de sua família. Por isso, deve ter investimentos seguros e a longo prazo para quando as suas forças não te permitir trabalhar ou quando você morrer, para que a sua família não passe necessidade. A terceira solução, segundo Arkady, é aprender a aproveitar a vida enquanto estiver aqui. Faça do lar um investimento lucrativo. Poupar é algo para ter segurança financeira, exige empenho, mas não deve ser levado ao extremo. Portanto, não exagere nem tente economizar demais. É preciso se contentar com essas porções. Por outro lado, viver de acordo com a sua renda e não ser sovino nem temeroso ao gastar. Tenha um lar aconchegante para sua família, pois nada adianta guardar dinheiro sem investir em sua família. A quarta solução vai deixar você perplexo e provavelmente irá pensar que é impossível. Mas acredite, eu faço isso com o meu gasto do mês e vou te contar como, após explicar a quarta solução. George Clason explica que para cada 10 moedas que colocar em sua bolsa, não retire para o uso próprio mais do que 9. Você entendeu?
Além de pagar a si mesmo, você irá para cada centavo gasto que tiver de fazer, tirar 10% para guardar e investir, como se fosse um juros. Esse hábito fará com que a sua bolsa fique estufada e seu peso cada vez maior. Eu particularmente faço assim. Primeiro, antes de tudo, pago a mim mesmo 10% do meu salário e destino para investir. Segundo, pago todas as contas fixas previstas para o mês: financiamento da casa, água, luz, serviços de streaming, internet e telefonia. Terceiro, monto uma planilha no Google e a cada centavo gasto por mim no mês, eu tiro 5% dele para gastos menores que R$1.000 e 2% para gastos maiores do que R$100. Por exemplo, após pagar todas as contas essenciais, as despesas fixas, eu passo a cobrar juros sobre o que eu gasto. Se eu for ao mercado e a conta der R$700, eu anoto na planilha e multiplico por 0,05, ou seja, somo na planilha R$35, que quando eu receber no próximo mês, irei pagar a mim mesmo, como se fosse juros pelo que gastei. Entendeu? Se eu recebesse R$2.000 mensais hipoteticamente, a primeira coisa que faria seria retirar 10% para pagar a mim mesmo, ou seja, guardaria R$200, pois a minha renda seria, na verdade, de R$1.800. Minhas despesas deveriam vir deste valor, ainda que eu precisasse fazer um bico para não gastar os R$200 que guardei. Vamos supor que você pagou suas contas fixas do mês. A partir daí, sobraram R$400 para finalizar o mês. E eu tenho gastado R$100 no açaí, por exemplo. Vou tirar os juros de 5%. Logo, saberei que no começo do mês tenho que pagar R$5. Assim, supondo que gastei mais R$300 com o mercado, devo a mim mesmo R$15, os quais somados serão pagos no mês subsequente. Assim, vou retirar R$200 dos 10% que invisto do meu salário, mais os R$20 de juros sobre o que eu gastei, além das minhas despesas fixas. Esse é o segredo para guardar dinheiro. A quinta solução é: faça um orçamento para as despesas imprescindíveis. Combine com seus dependentes para anotar por um mês tudo o que gastam e que entram na conta de vocês. Faça um balanço das despesas que são imprescindíveis para uma vida digna, como energia, água, internet, comida e transporte. Feito isso, você irá listar as demais despesas que, se não existissem, ainda assim vocês sobreviveriam. Feito isso, você irá na sua despensa e fará uma lista de tudo que tem lá. Em seguida, fará um cardápio enxuto, com o básico para uma refeição completa e nutritiva para a semana toda. E somente irá no mercado quando cumprir este cardápio da semana, e comprará apenas os itens da lista do mercado. Defina com a família o tempo de banho. Nos dias quentes, tome banho de água natural. Apague as luzes e desligue aparelhos da tomada. Cancele eventos como cervejada, churrasco com os amigos e selecione bem seus prazeres. Prefira passeios gratuitos. Um fim de semana numa praça e num parque pode ser muito mais agradável do que passeios em shopping, por exemplo. Se você se dedicar a criar um momento agradável em contato com a natureza e ter momentos de valor com a sua família, esse passeio num simples parque que é gratuito pode se tornar algo muito mais mágico do que um passeio complexo ou de gasto em um shopping, por exemplo. Com isso, você conseguirá ir cortando o que é desnecessário e conseguindo poupar. Ao poupar por alguns meses, seu orçamento se adequará ao padrão de vida com 10% a menos de sua renda. Lembre-se de que antes de começar a investir seu dinheiro, é preciso criar uma conta de renda fixa, segura e de fácil saque do investimento. Pode ser uma poupança ou o próprio Tesouro Direto Selic. Seu objetivo é conseguir juntar dinheiro para montar um fundo de emergência, ou seja, você precisará ter em sua conta no mínimo 6 parcelas do seu salário ou rendimento mensal. Para o nosso exemplo anterior, se você ganhar R$2.000 brutos, você precisará ter como fundo de emergência R$12.000. À medida que for formando a sua reserva de emergência, amplie ela para 12 meses. Pois assim, se perder o emprego ou algo acontecer, na pior das hipóteses, terá como sobreviver por no mínimo 6 meses, um tempo razoável para você conseguir se reerguer. Se você não tem reserva de emergência, sua primeira tarefa será essa: monte um planejamento com sua esposa ou esposo, se for o caso. A sexta solução é proteja o seu dinheiro. Aprender a guardar é somente o primeiro passo. É preciso que invista seu tesouro com toda a cautela do mundo. Taxas de usura, de retorno milagrosos, são como sereias enganosas, que cantam naturalmente, mas para lançar o incauto contra as rochas do desperdício e do remorso. Por isso, você deve preferir buscar conselhos de homens sábios. Procure informar-se com pessoas cujo trabalho cotidiano é o manuseio do dinheiro.
Todo aquele que possui ouro guardado costuma ser induzido, na esperança de conseguir grandes somas, a fazer investimento nos mais plausíveis projetos. Com bastante frequência, amigo e parentes estão avidamente interessados nisso e incentivam-no a realizá-lo. Não deixe levar pelo romântico desejo de fazer fortuna rapidamente, pois não existe essa forma de fazer dinheiro e de enriquecer. Antes de emprestá-lo, a quem quer que seja, certifique-se da capacidade do beneficiário em devolvê-lo e de sua reputação como bom pagador, para que não esteja inadvertidamente fazendo um presente de algo tão arduamente conquistado. Antes de destiná-lo a um investimento em qualquer campo dos negócios, acautele-se contra todos os perigos possíveis. O ideal é que nem empreste dinheiro a qualquer quem seja. Meu sogro tinha um ditado que acho um sábio conselho. Se alguém te pedir dinheiro emprestado e você gostar tanto da pessoa ao ponto de querer ajudar, não empreste, dê, porque assim terá contigo que é um dinheiro perdido, e não te aborrecerá com isso. Eis que quem pede emprestado a você é porque não pode recorrer a ninguém mais, por já não conseguir pagar o que deve. A sétima solução é quanto mais conhecimento adquirirmos, mais poderemos ganhar. O homem que busca aprender sempre mais sobre a sua profissão será ricamente recompensado. Se for um artesão, deve informar-se sobre os métodos e ferramentas utilizados para um companheiro de maior perícia no mesmo ramo. Se trabalha com a lei ou com assistência médica, pode consultar e trocar informações com outros da mesma atividade. Se é um comerciante, deve continuamente pesquisar boas mercadorias possíveis de serem vendidas a preços mais baixos. Os negócios humanos mudam e aperfeiçoam-se, porque cidadãos entusiasmados estão sempre procurando melhorar a própria habilidade a fim de servirem com mais eficiência e qualidade àqueles que dele dependem. Muitas coisas podem enriquecer a vida de um homem com vantajosas experiências. Por isso, é importante que tenha diversas fontes de renda. Isso mesmo, não fique apenas com a sua renda principal. Eu, por exemplo, além do meu trabalho, que é responsável pela maior parte da minha renda, eu faço serviço de assessoria jurídica. Mantenho este canal que este ano começou a render uma grana, ainda que pouca, mas já é uma renda. Tenho outros canais em andamento, um livro publicado na Amazon e no Clube dos Autores. Sou afiliado da Amazon, possuo uma carteira rentável de investimento em fundos imobiliários, ações e renda fixa, que me geram uma renda extra mensalmente, ainda que não muito, mas que já é um dinheiro entrando. É para isso que quero que se atente. Não é porque você tem um trabalho que deve viver sua vida em função dele. Porque se um dia você for demitido, ficará em maus lençóis. Por isso, tome o hábito de arrumar um extra. Crie coisas no fundo de sua casa. Plante algo orgânico e venda. Faça você mesmo algo de mercearia, cerâmica e canecas. Revenda coisas no seu bairro. Use suas redes sociais. Faça comidas para vender no iFood. Venda um talento seu ou um serviço. Ainda que pingue pouco, o importante é que esteja sempre entrando algo em sua conta. O que eu costumo fazer aqui em casa é o seguinte. Conversei com a minha esposa e decidimos criar um sistema que funciona para controlar nossas despesas. Baixamos um aplicativo de finanças, criamos uma conta e logamos a mesma conta no meu celular e no dela. Assim, quando recebemos nossas rendas e nossas despesas, lançamos. Desta forma, sabemos exatamente o quanto temos disponível em nossas contas. Ao final do mês, sentamos e avaliamos como foi o nosso mês. Nossas despesas extraordinárias e os excessos. Batemos os valores e planejamos o mês seguinte. Nós destinamos 10% de cada rendimento para o investimento. Primeiro, ficamos em montar uma reserva de emergência dividida em 3 contas, uma parte na poupança dela, uma na minha e outra no Tesouro Direto Selic. Com a reserva feita, passamos a montar uma carteira de investimento. Minhas ideias é investir tanto em renda fixa quanto em renda variável. Eu invisto 2 cotas mensais no Tesouro Direto IPCA 2032 com juros semestrais. Esse valor para o futuro, para algum investimento maior. Ele rende acima da inflação e é uma cota barata. Invisto na seguinte proporção: 33% na renda fixa, 33% em fundos imobiliários e 33% em ações. Dentro de cada área de investimento eu busco variar os ativos. Eu aloco, por exemplo, 10 ativos diferentes de fundos imobiliários, variando entre fundos de papel, concreto e híbrido. Nas ações, da mesma forma, invisto em variados setores: energético, minérios, produtos químicos, bancários e alimentos, por exemplo. Assim, por mais que o mercado não esteja favorável para um ativo, sempre haverá outro que compensará essa queda. O meu propósito é para a aposentadoria, por isso foco em ativos sólidos e que pagam dividendos. Enquanto eu não aposentar, todo dividendos ou juros que recebo, eu reinvisto.
Esse é o poder dos juros compostos. Cada valor que recebo fora da minha renda principal, eu uso como valores submetidos a investimento. Assim, o que eu ganho na Amazon, no YouTube e serviços extras vai direto para a poupança. Ele compõe o fundo de emergência. Uma coisa que também faço é criar 3 contas imaginárias na poupança. Nela, eu destino 1% de toda a minha renda dividido em 3 áreas: para o estudo, para despesas com a casa e para viajar. Esse valor eu faço na planilha do Excel e será usado quando necessário, sem comprometer tanto o nosso planejamento. Uma dica que dou: você pode fazer as suas planilhas com o Google e compartilhar com alguém na sua casa. Assim, vocês dois alimentam a planilha em tempo real. Por fim, decidi dar um bônus para que você compreenda algumas resoluções que um homem deve tomar se respeita a si mesmo, segundo o autor George Clason. Primeira, ele deve pagar as suas dívidas com toda a pontualidade que for capaz, não adquirindo nada que não tenha condições de saldar. Deve cuidar da família de modo que esta possa pensar e falar bem dele. Deve fazer um testamento a fim de que, acaso o destino o chame para si, possa ser feita uma divisão adequada e honesta de todos os seus bens. Deve ter compaixão pelos que sofrem ou foram atingidos por desventuras e ajudá-los na medida de suas possibilidades. Deve ter atenção para o que lhes querem bem. E por fim, assim, o 7º e último remédio para a falta de dinheiro é cultivar suas próprias aptidões, estudar e somar conhecimento, tornando-se mais habilidoso e agir sempre respeitando a si mesmo. Dessa forma, segundo o autor, este homem adquirirá o suficiente de autoconfiança para realizar os seus mais acalentados desejos. São estas, portanto, as 7 soluções para a falta de dinheiro que, em função da experiência acumulada durante uma longa e bem-sucedida vida, julgo poder comunicar a todos os homens que desejam riqueza, afirma George Clason. Se você curtiu esse resumo das 7 resoluções para a falta de dinheiro que trouxemos, inscreva-se no canal, para que possamos continuar trazendo esses ensinamentos para você. Deixe seu like e compartilhe. Isso fará com que o YouTube leve o nosso conteúdo a quem precisa. Espero que construa a sua fortuna baseada em nossas dicas. Juntos, somos mais fortes. Deixe no comentário se você já aplicou ou se pretende aplicar esses ensinamentos e qual o seu método preferido para finanças. Até a próxima e fiquem com Deus.